Transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Causas, sintomas, impacto e tratamento. O que é estresse, estressor e estresse pós-traumático? O estresse é, de forma geral, uma resposta não específica do corpo diante de qualquer demanda. Já o estressor é o agente causador dessa resposta, podendo ser um evento, contexto ou situação. Embora o estresse seja uma resposta adaptativa, que evoluiu para aumentar nossas chances de sobrevivência, quando se torna crônico pode provocar adoecimento. As respostas clássicas ao estresse incluem luta, fuga ou congelamento, estratégias extremamente úteis diante de estressores agudos, mas prejudiciais frente a estressores crônicos. Na atualidade, muitos de nós vivemos sob estresse crônico, como o medo constante da violência urbana. Esse estado de alerta permanente cobra um alto preço do organismo, gerando disfunções que afetam diversos sistemas do corpo humano. Estresse, quando é positivo e quando se torna patológico. Algum grau de adversidade é necessário ao desenvolvimento humano. Por exemplo, crianças expostas moderadamente a desafios aprendem a desenvolver mecanismos de resiliência. Um mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Contudo, o estresse negativo ocorre quando as demandas ambientais superam os recursos internos e externos que possuímos, sendo percebidas como ameaças. Já o estresse positivo surge quando esses recursos são suficientes, e o evento é visto como um desafio a ser superado. O que é o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT? O TET é uma condição que surge após a exposição a um evento estressor potencialmente traumático, resultando em sofrimento intenso e prejuízo significativo na vida do indivíduo. Quais eventos podem causar TET? Cerca de metade dos eventos traumáticos mais comuns se agrupam em 5 categorias. 1. Testemunhar a morte ou ferimentos graves. 2. Experienciar a morte inesperada de um ente querido. 3. Ser assaltado ou atacado. 4. Sofrer um acidente automobilístico com risco de vida. 5. Enfrentar uma doença ou lesão grave e com risco de morte. Eventos envolvendo violência interpessoal, agressão, violência sexual, sequestro, tortura, apresentam maior risco de desencadear TEPT, comparados a eventos não intencionais, como desastres naturais. Além disso, quanto mais eventos traumáticos ao longo da vida, maior o risco e a precocidade do desenvolvimento do transtorno, com consequentes prejuízos sociais e ocupacionais. Estatísticas sobre a exposição a traumas. Segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, OMS, com mais de 70 mil participantes em 24 países, 70% das pessoas foram expostas a pelo menos um evento traumático ao longo da vida. A média é de 3,2 eventos traumáticos por pessoa. O impacto neurobiológico do trauma. A exposição a traumas afeta profundamente a neurobiologia, reprogramando o cérebro e sistemas corporais para lidar com ameaças constantes. Essas alterações geram disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais. Em nível profundo, o trauma modifica até mesmo a expressão genética e o neurodesenvolvimento, afetando não apenas o sistema nervoso, mas também os sistemas cardiovascular, digestivo, imunológico e reprodutivo. A importância da infância. Devido à enorme plasticidade cerebral na infância, maus tratos precoces deixam sequelas profundas e duradouras, caso não sejam tratados adequadamente. Por exemplo, estudos mostram que crianças expostas a maus tratos apresentam, em média, uma diferença de até 20 pontos no QI quando comparadas a crianças não expostas, mas de mesma condição socioeconômica. Esses danos afetam funções cognitivas como planejamento, memória de trabalho, controle inibitório, tomada de decisão. Na vida adulta, pessoas traumatizadas na infância também sofrem prejuízos em memória episódica, atenção e funções executivas. Além disso, o trauma pode provocar alterações estruturais, como a redução do volume do hipocampo, região fundamental para a memória e o processamento emocional. Por que a avaliação de traumas é fundamental na clínica psicológica? Grande parte do tratamento envolve lidar com as alterações cognitivas e comportamentais associadas ao trauma, como dificuldades de memória, especialmente a memória verbal.
alterações no controle de impulsos, dificuldade no processamento emocional, reconhecer e regular emoções. Como a psicoterapia tradicional ocorre predominantemente pela fala, prejuízos na memória verbal podem impactar negativamente o sucesso terapêutico, exigindo intervenções mais comportamentais e adaptadas. Nem todo trauma gera TEPT. Quem está mais vulnerável? Embora a maioria das pessoas se recupere naturalmente após eventos traumáticos, algumas desenvolvem TEPT devido a fatores de risco que aumentam sua vulnerabilidade, tais como predisposições genéticas, fatores psicológicos e emocionais, baixo apoio social, histórico prévio de transtornos mentais. Reações imediatas ao trauma. O que é esperado? Logo após o trauma, muitos indivíduos experienciam reações emocionais, medo, raiva, culpa, vergonha, e cognitivas, confusão, desorientação, dificuldade de concentração. Normalmente, essas reações reduzem significativamente após 3 dias. Tornam-se residuais ou desaparecem até 1 mês. Em casos onde isso não ocorre, e os sintomas persistem ou se intensificam, há risco de desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. Primeiros socorros psicológicos e intervenção precoce. Uma das intervenções imediatas recomendadas é a aplicação dos primeiros socorros psicológicos, PSP, que visam oferecer apoio emocional, reconectar a vítima a seu grupo de apoio, família, amigos, colegas, minimizar o risco de evolução negativa. Quando se preocupar? Fatores de risco para evolução negativa: ideação suicida, abuso de substâncias, comportamento agressivo, sintomas psicóticos, dissociação, histórico prévio de transtornos mentais, falta de apoio social. Nestes casos, recomenda-se não apenas PSP, mas também monitoramento psicoterapêutico e ou farmacológico. Fatores de resiliência. Por que algumas pessoas superam traumas? A resposta ao trauma também depende de fatores que promovem resiliência, como otimismo e emoções positivas, estratégias de enfrentamento ativas, reavaliação cognitiva, altruísmo, rede de apoio social, atribuição de sentido à experiência. Sinais e sintomas comuns do TEPT: reações físicas, tensão muscular, fadiga, insônia, reação de sobressalto, náusea, perda de apetite, alterações no desejo sexual, taquicardia, reações interpessoais, irritabilidade, isolamento social, desconfiança, sentimentos de rejeição, necessidade de controle excessivo. Além disso, indivíduos com TEPT possuem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, metabólicas, musculoesqueléticas, além de queixas gastrointestinais, cardiorrespiratórias e sintomas de dor crônica. TEPT e impacto na saúde pública e na economia. O TEPT representa uma carga econômica expressiva. Em 2018, o custo total estimado do transtorno nos Estados Unidos foi de 232 bilhões de dólares, ficando atrás apenas da depressão maior em termos de impacto financeiro. Prevalência do TEPT. Risco ao longo da vida, 8,7%. Prevalência anual, 3,7%. O curso do transtorno de estresse pós-traumático. Indivíduos resilientes se recuperam mais rapidamente, discriminando melhor os estímulos traumáticos e extinguindo a memória associada ao trauma. Contudo, no TEPT, há superaprendizagem do medo, dificuldade de extinção da memória traumática, aumento da sensibilidade ao estresse. Grande parte da psicoterapia para TEPT se concentra justamente na extinção dessa memória traumática. Estratégias disfuncionais que agravam o quadro. Evitar pensar no trauma. Manter-se ocupado o tempo todo. Tentar controlar rigidamente os sentimentos. Abusar de álcool e drogas.
Comorbidades associadas ao TEPT. As comorbidades mais comuns incluem abuso de substâncias, 43%. Depressão maior, 15% a 53%. Transtorno bipolar, 16%. Agorafobia, 22%. Transtorno de ansiedade generalizada, 7,5% a 76%. TOC, 8% a 37%. Fobia social, 8% a 21%. Fobia específica, e até 29%. Em média, 83% das pessoas com TEPT também possuem outro diagnóstico psiquiátrico. Homens com TEPT têm até 10,4 vezes mais chances de desenvolver quadros de mania e 6,9 vezes mais chances de depressão. Mulheres são 4,1 vezes mais propensas a desenvolver depressão e 4,5 vezes mais propensas à mania. Além disso, há alta incidência de abuso de substâncias. Homens, 34,5%. Mulheres, 26,9%. TEPT e risco de suicídio. O TET é o transtorno de ansiedade mais fortemente associado ao suicídio, especialmente quando ocorre em comorbidade com a depressão maior. O transtorno do estresse pós-traumático é uma condição complexa, com impacto profundo na saúde física, mental e social dos indivíduos. A compreensão do TEPT, desde seus mecanismos neurobiológicos até seus desdobramentos psicossociais, é fundamental para profissionais de saúde, familiares e sociedade. A identificação precoce e o acesso a intervenções adequadas, como a psicoterapia especializada e os primeiros socorros psicológicos, podem evitar a cronificação do quadro e promover a recuperação e o fortalecimento da resiliência.